Oi pessoal, então hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o Natal. Hoje, que eu tô gravando esse vídeo dia 25 de dezembro de 2025, o nosso Natal, né, que é o nascimento de Jesus Cristo. Mas eu queria falar um pouquinho para vocês antes sobre o calendário. Em outros vídeos aqui eu já falei sobre o calendário maia, que todo mundo conhece por calendário maia, mas o sincronário da paz, o calendário das 13 luas, né, que é um calendário muito lindo, onde são 13 luas de 28 dias, e o ano tem sempre 364 dias e um dia fora do tempo, que é o dia 25 de julho. Por esse calendário das 13 luas, do sincronário da paz, o ano começa sempre no dia 26 de julho e termina no dia 24 de julho. E o dia 25 de julho é o dia fora do tempo, onde é um dia muito celebrado, então como se fosse um ano novo, uma véspera, né? É a véspera do ano novo. Acontece pra gente aqui no hemisfério sul, no solstício de inverno, né? Tem a ver com o nascimento da estrela Sírius e, enfim, com uma infinidade de outras coisas, mas são sempre 13 luas de 28 dias que obedecem ao ciclo lunar, é um calendário lunar, né? Que são os 28 dias dos ciclos lunares, que se fecham os 4 ciclos lunares. Mas o nosso calendário, o calendário gregoriano, ele é um calendário que se chama gregoriano porque ele foi instituído pelo Papa Gregório XIII, se não me engano, em 1582, e ele veio para substituir o calendário que existia antes, que era o calendário juliano. Esse calendário, a história dos calendários, né? Eu fui dar uma olhadinha, diz que os historiadores divergem, né? Sobre a questão. Existe o calendário maia, que é de uma civilização super antiga, né? Então, hebreus, egípcios, sumérios tinham seus calendários. Os sumérios tinham um calendário de 12 meses lunares, com 29 ou 30 dias. Então, os egípcios tinham um calendário solar, que é um calendário bem mais complexo, o calendário solar, do que o lunar, porque o lunar tem essas 4 fases da lua que se repetem todo mês. Então, o calendário solar era um calendário mais complexo. Os egípcios usavam esse calendário solar, e o calendário juliano, ele é, na verdade, baseado já nesse calendário. Ele foi instituído por Júlio César, 45 a.C., né, com auxílio de astrônomos. Esse calendário juliano, que depois não fechava com a questão de ano bissexto, de dia que sobrava, e aí com muitas questões, muitos motivos, o Papa Gregório então instituiu esse calendário gregoriano, que é o que a gente tem até hoje. Primeiro existia aquela questão do ano bissexto, depois caiu, né? Então, mas na verdade, né, pessoal, o objetivo desse vídeo não é tanto falar dos calendários em si, mas é da história dos rituais. Porque os rituais que nós seguimos, principalmente aqui na América do Sul, no Natal, eles são rituais que não combinam com a nossa realidade. Eu li um meme no Instagram que eu achei muita graça, que diz que o Natal, né, no Brasil é uma coisa esquizofrênica, as pessoas morrendo de calor, correndo atrás de compras, de coisas desesperadamente, comida, e a questão do consumismo em todo o planeta, né, não só no Brasil, na América Latina, que ocupa todas as datas, né, o consumismo ocupa todas as datas cada vez mais, presentes, comidas e comprar coisas, né. Fugindo do foco, que é o nascimento de Jesus, que nós estamos comemorando o nascimento de Jesus. Outra questão de usar a palavra esquizofrênica pela questão das roupas, né, do Papai Noel, que tá morrendo de calor dentro daquelas roupas de inverno, porque esses rituais têm origem no hemisfério norte, são rituais pagãos, que eram rituais pagãos, de druidas, desde os vikings e celtas, as bruxas, wiccas, tinham rituais pagãos que tinham a ver com o solstício de inverno. Então, guirlandas com canela, com laranja, com fitas vermelhas, árvores. E isso tem a ver
tinha a ver com rituais pagãos, a ver com o solstício do inverno, com o renascimento do sol no primeiro dia do inverno, tinha a ver com o Deus Sol. Então esses rituais, eles foram incorporados pela Igreja Católica porque eles não tinham como suprimir aqueles rituais dos pagãos, né? Então até hoje eu vi uma coisa que eu já vi muitas vezes, que é a Elke Maravilha contando a história do Papai Noel, que é essa Hilária, porque seria lá uma origem lá dos povos vikings, milhares de anos atrás, milênios, né, que num ritual que eles tinham do homem passar da adolescência para a fase adulta, o menino o homem tinha que matar um urso branco. A maioria era morto pelo urso, e os que conseguiam matar o urso tinham que voltar com a pele do urso para fora e a parte branca do urso para dentro do corpo, vestindo, digamos, aquela pele, que provar que eles tinham tirado a pele do urso, né? E aí tem a ver com o branco e o vermelho do Papai Noel. Então, para ver como são 1000 histórias misturadas que constroem esse ritual que a gente tem hoje, que a gente chama, né, que a gente faz árvores, luzes. Então ele, na verdade, o calendário gregoriano é um calendário falso, fake, que não está de acordo com a natureza, com os ritmos naturais. Nem é um calendário solar, mas ele não segue exatamente, né, a natureza, os ritmos da natureza como deveria ser, porque ele foi um calendário feito, construído, né, e não tem nada a ver com o calendário lunar, que o meu coração pulsa no calendário das 13 luas, que são essas 13 luas de 28 dias. Mas então, isso para dizer o quê? Que a gente, tem gente que, o Natal é uma data que se fala muito em tristeza, em depressão, tem a questão da família, de estar com a família, daí quem não tá com a família ou quem tá sozinho, é uma data mais melancólica, daí depois, no ano novo, todo mundo tá feliz e o ano vai começar de novo. Então, o Natal, ele traz muitas simbologias, muitas coisas construídas. E existe uma falta hoje, eu acho, né, do essencial, que é o nascimento de Jesus. Por quê? Porque existem muitas teorias sobre o nascimento de Jesus e a gente não sabe exatamente quando que foi o nascimento de Jesus. Justamente porque esse calendário é falso, esse calendário foi criado, esses meses foram ajustados. E então existem alguns historiadores que falam lá na questão de mês de julho e agosto também, por estrela Sírios, estrela de Belém, os reis magos. Mas a questão é a seguinte, independente de se Jesus nasceu, em que mês Jesus nasceu, né? Porque quando Jesus nasceu não existia essa contagem de meses, com esses nomes de meses, né? Em que época astrológica do ano, em que estação Jesus nasceu. Mas a questão é assim, hoje, no dia 25 de dezembro, o Ocidente e a grande maioria, talvez, né, da humanidade aí do Ocidente seja cristã, não necessariamente católica, mas cristã, embora esse ritual seja um ritual católico, existem outras religiões que são cristãs e que não têm esses mesmos rituais, né? Ele é um ritual da Igreja Católica. Mas os cristãos são todos aqueles que acreditam no Cristo, não só que o Cristo existiu, porque aí existem muitos céticos, a própria história, a filosofia e tal, acreditam, né, em todas as provas da vinda de Jesus e de todas as coisas que se passaram com ele, embora a história tenha sido, os romanos se apropriaram dessa história e distorceram, né? As linhas que eu acredito, que eu estudo, eu sempre digo aqui nos meus vídeos que eu sou aluna da Neva, do Semente das Estrelas, e eu tenho uma história também já anterior, 2 anos antes de encontrar a Neva, em 2011, em 2009, eu já comecei a estudar sobre canalizações, já lia muito sobre mestres ascensionados, da Grande Fraternidade Branca. Então, o que acontece? Hoje é um dia em que a gente vibra de alegria pelo nascimento de Jesus. Então, todos nós que cremos que o Cristo é o Filho de Deus, né? Os cristãos são aqueles que creem que o Cristo
é o Filho de Deus, ele tem uma história diferente, né? Se a gente, a história é muito longa, muito profunda, mas existem muitas distorções, né? Então, a principal distorção que existe é em relação à figura de Maria Madalena, que Maria Madalena aparece na história como uma prostituta que Jesus salvou dos demônios que a atormentavam, a obsediavam, digamos assim, se a gente for usar um termo mais comum que a gente usa muito hoje. Então, né, pessoal, assim, a história que nós cremos, acreditamos, é bem diferente dessa história da figura de Maria Madalena. Ela aparece no filme, no livro, agora me fugiu, do Santo Cristo, acho que tem esses nomes, talvez me volte daqui a pouco o nome do filme, do livro, mas ela aparece um pouco essa história, algumas partes da verdade nessa história, e existem os apócrifos que foram encontrados, né, livros escritos pelos apóstolos, por Maria Madalena, que estavam escondidos lá no Egito, enterrados, e que foram encontrados nas últimas décadas, aí coisas que contestam essa história que a Igreja Católica contou a sua versão, né, como a própria Bíblia, enfim, com N distorções, com muitas distorções, porque Maria Madalena, ela também não era a 13ª apóstola, ela era a primeira apóstola, digamos assim. A Maria Madalena era o complemento divino de Jesus, eles eram um casal, eles eram companheiros, eles tiveram uma filha chamada Sara, que na fuga das Marias lá para a França, né? Então Maria Madalena foi para Saint-Marie de la Mer e Sara foi acolhida pelo povo cigano, na verdade, porque era onde ela ficaria oculta. Assim como em relação à cor de Jesus, hoje eu compartilhei um vídeo também, que é um trecho do filme Marighella, que esse Jesus branco que a igreja inventou não é real, até porque lá no lugar onde Jesus nasceu, né, as pessoas eram muito mouras, tinham muitos mouros, e no filme ele aparece dizendo assim, por que esconderam Jesus no Egito quando Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos, né? Se Jesus fosse branco de olhos azuis, não poderiam esconder ele no Egito, porque não seria muito fácil de encontrá-lo, né? Então, tem muitas histórias que são equivocadas, e a história de Maria Madalena. Então, Maria Madalena, ela era de uma família muito rica, de Magdala, ela provia muito, né, o ministério, as viagens, enfim, tudo que eles precisaram ali, e conviveu com ele, com os apóstolos, com as outras mulheres. Ela era a guardiã do sagrado feminino. Ela é considerada o próprio Santo Graal, né, que não seria um cálice de verdade, mas o próprio útero de Maria Madalena, e o útero feminino, o útero de Maria, que daí a gente vem para uma outra história que é muito questionada, a virgindade de Maria e tá. Mas assim, aí para quem crê, né, que Jesus é um avatar, um ser de luz que encarnou aqui na Terra num corpo humano, e ele foi recebido por um ventre divino, que é o ventre de Maria, que era um ventre divino, que também é um ser de luz altíssima, que veio para a Terra para receber esse espírito, né? Aqui, como vocês podem ver, hoje estou gravando esse vídeo aqui, tem meus livros atrás, e lá em cima é a imagem de Mãe Maria, né? E então o ventre sagrado de Maria era um ventre sagrado que recebeu Jesus. Outros avatares existiram na Terra, grandes espíritos, né, como Buda, Siddhartha Gautama, enfim, muitos outros grandes seres e avatares estiveram na Terra, mas o Cristo é o Cristo. Ele é uma centelha mesmo, vinda direta do Criador para ensinar na Terra o que a Terra está precisando aprender até hoje, porque a gente está aqui enfrentando todos os problemas que nós enfrentamos hoje, aqui em 2025, né? Porque, como disse uma música do rei Roberto Carlos, que essa semana apareceu de novo, sempre no Natal, eles estão surdos, ou muitos ainda estão surdos, para o que Jesus disse, porque Jesus veio pregar o amor. Jesus era um palestino pobre que veio pregar o amor
a justiça e proteger os pobres, né? Proteger os indignos. Ele botou para dentro aqueles que não eram os párias da sociedade, os gentios e todos. Então hoje a gente diz muito que ele seria crucificado de novo se ele estivesse aqui no nosso mundo de hoje. E ele veio justamente porque a Terra estava num processo de barbárie há muito, né, tempo, e quando Jesus veio era um momento onde os homens eram muito duros, né? Um dia numa nossa aula, um aluno disse assim, se Jesus é um ser do raio rubi dourado, né, e vive vestido de ouro e os templos são lindos e tal, por que ele não veio com todo aquele poder que ele tem, que é dele, nos reinos angélicos? E é aquilo, ele, no mundo que ele veio há 2000 anos atrás, se ele tivesse vindo coberto de ouro, ele não poderia ter vindo para ensinar o que ele veio ensinar. Tanto que os judeus não entenderam, não acreditaram, né, que ele era o filho de Deus pelo que ele estava fazendo. E ele disse que veio fazer uma revolução. Então, essas histórias é interessante a gente saber, porque tem muita gente que não gosta de Natal, que ou não sabe direito em que lugar ficar, né? Se é um lugar de comemoração, se é um lugar... E eu acho interessante essa construção que a gente tem do Natal, porque na verdade a gente na Páscoa, que seria a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, as pessoas estão mais alegres, e embora exista a Sexta-feira Santa, toda essa rememoração da crucificação que faz parte desse dogma, desse domínio, né, para sacrificar a humanidade, mas para que a massa continue acreditando, né, se penalizando pelo sofrimento de Jesus, nosso Salvador, que veio para sofrer por nós, que foi crucificado, sofreu todas aquelas dores, tudo aquilo que ele sofreu. Mas isso é uma forma de perpetuar, né, nas nossas aulas, que a gente ora muito e estuda muito, o que a gente sabe que assim, né, Jesus e Maria ficam muito felizes no Natal, porque é a comemoração do nascimento dele, e não tão felizes na Páscoa, porque na verdade não deveria ficar sendo repetido o martírio de Cristo, toda aquela questão, e existem também algumas ideias de que esse martírio foi parecido com o que a igreja nos contou, né? Então, de qualquer maneira, eu, né, sou uma psicóloga, mas sou uma taróloga, sou uma terapeuta integrativa, não existe separação de nada, nem entre nós e os outros, muito menos entre nós e os nossos papéis, aquelas coisas que a gente acredita, né? Então, eu, assim como a Neva, minha professora, sou uma devota, né, de Jesus, ele me emociona profundamente sempre. E de Mãe Maria, de Maria Madalena, que tá ali embaixo também, junto com Iemanjá, com Ísis. Elas são as guardiãs do sagrado feminino. Esse momento que a gente está vivendo na Terra, de uma ultra violência contra o feminino, também tem a ver com a transição planetária, com as mudanças que vem aí, porque a Mãe Gaia é um ser feminino. Nós vivemos num planeta, a Mãe Terra, né? Ela é mãe, a deusa mãe que cuida do nosso planeta, que é um planeta entre milhares de planetas do Criador, que a gente vive aqui, né, nessa matrix. Nós não fazemos parte da família cósmica dos outros planetas, dos outros lugares, dos multi-universos, dos multiversos do Criador, porque quem gosta de história de transição planetária, da história esotérica da humanidade, já ouviu falar, né, que é porque nós estamos confinados literalmente aqui. Tem alguns filmes que a gente fala muito e sempre cita, então, né? E agora mesmo o pessoal que eu sigo, a Carol Capel, que fala de ocultismo e ela não acredita em nada disso, falando sobre o filme do George Orwell, 1984, e eu sempre falo do Show de Truman,
que é um filme também fabuloso e que falam então disso que a gente está vivendo. Hoje tem um domínio em função da questão das redes, dos dados, né? Do alcance da internet, e nós continuamos sendo também dominados por essas coisas antigas que foram construídas de forma não natural, como o calendário. Então, por mais que tu resolva seguir na tua vida pessoal o calendário das luas, te conectar com a natureza, a gente vive numa sociedade onde eu não posso chegar lá e dizer assim, não, o meu ano novo é dia 25 de julho, então dia 25 de julho eu não quero trabalhar, porque é um dia que eu preciso ficar orando o dia inteiro. Não, o mundo não quer saber disso, né? As datas do nosso mundo, no nosso trabalho, elas são, a gente precisa seguir, embora na nossa vida particular, quem busca retomar contato com a natureza, saúde integral, tá entendendo que a nossa desconexão nos fez destruir a nossa vida, os nossos corpos, o nosso planeta. Então a gente tenta se conectar com esse outro calendário mais natural, mas os rituais estão aí. Eu sou uma libriana festeira, estava conversando com uma amiga uruguaia essa semana sobre a questão do país. No Uruguai existe uma história muito legal que que eles não comemoram o Natal, é uma questão do país. Isso foi instituído, inclusive, por uma lei no início do século passado. Então, pessoal, eu fui pegar o post aqui que eu salvei. Em 1919, como parte da secularização das leis do país, o Uruguai deixou de celebrar oficialmente o Natal. O processo buscava conseguir a separação institucional da igreja e do Estado. Esse foi um marco, né? Essa lei foi promulgada no dia 23 de outubro de 1919 e determinou que o Natal passasse a se chamar Dia da Família e a Semana Santa recebida com um novo nome de Semana do Turismo. Então, isso é muito interessante, né, pessoal? Porque o Uruguai, ele é um país pequeno, né, claro, e é o país menos católico da América Latina. Vocês veem, essa lei aí de 1919, né? Claro que existem católicos no Uruguai, pessoas que celebram e tal, mas a questão é o quê? Essa questão da separação da igreja do Estado, que é importantíssimo, que é o caos que nós vivemos no nosso país hoje, que é a mistura da igreja com o Estado, porque a igreja e o Estado não se misturam, né? Até porque igrejas existem muitas, né? A igreja católica e tem um domínio, mas ela é uma das igrejas. Existem milhares de outras igrejas. E no nosso país a gente vive agora também do político, uma tomada do Congresso por políticos que estão ali fazendo discursos religiosos e apologias à sua religião, né? E levando a religião para dentro dos espaços públicos, que eu acho assustador. Isso eu também converso muito com essa minha amiga uruguaia, né? Porque os espaços públicos, Câmara de Vereadores, Congresso, não são espaços para cultos, ou então tem que ser espaços abertos para todos os cultos, né? Assim como a gente diz, vocês são contra, são devotos de Jesus, mas são contra a imagem de Jesus em espaços públicos. Sim, porque espaços públicos são públicos e o Estado não deve ser misturado com a igreja. O Estado deve ser laico, ele não deve ser misturado com nenhuma religião. Ou então é aquilo, se tiver uma imagem de Jesus, todas as pessoas de todas as religiões têm o direito de colocar uma imagem do seu Deus, ou da sua crença, ou da sua fé ali, para ser justo, né? Mas a gente vive esse domínio. Então, essa conversa é importante porque agora a gente tem falado muito sobre voltar a ter contato com a natureza, que a gente está doente porque não tem contato com a natureza. A ciência já provou que se fizer um aterramento, se botar o teu pé na terra, em 30 minutos com o pé na terra, o corpo começa a desinflamar. Em 15 minutos, o teu cérebro entra em ondas, que é como se tu estivesse fazendo uma meditação, né? O nosso corpo, ele emite ondas eletromagnéticas, os nossos órgãos emitem ondas eletromagnéticas.
Então, cheguei a pensar na meditação das células que essa semana eu conversei e perdi a linha do que eu tava falando pra vocês. Mas é essa questão da natureza, né, pessoal, assim, ó, tá voltando hoje, por que em alguns países já da Europa é obrigado a ter área verde para as crianças nas escolas, é obrigado a ter área verde, porque o ser humano perdeu a conexão com a natureza. Isso vale para tudo, porque a gente come, para os remédios que a gente toma, para a forma como a vida acontece no planeta, para a destruição do planeta, que o planeta só continua para quem crê na transição planetária. Essa semana eu também brinquei sobre isso com um amigo, né? Porque para quem não crê, o que a ciência diz, o que os povos originários estão dizendo, é que a gente tem pouquíssimo tempo de vida no nosso planeta, né? Porque a gente já destruiu demais e porque os grandes países não querem parar de destruir. O capitalismo não permite que a destruição pare. Então, se a destruição não parar, a prova disso é a questão do clima que a gente está vivendo. O ano passado, no Natal do ano passado, 25 de dezembro de 2024, no Rio Grande do Sul, nós estávamos num ano enlutado, um ano de uma enchente que deixou o estado embaixo da lama por 30 dias. Então, toda hora vem um furacão, vem um ciclone, destrói uma cidadezinha, destrói um lugar, o clima tá terrível. Então, a gente que crê que nós estamos mudando de era na Terra, né? E os destruidores da Terra não vão permanecer aqui. Não sei quantos de nós vamos permanecer aqui com a questão do clima, com as mudanças todas das águas que vão vir, né? Jesus disse que os mansos herdariam a terra. Eu brinco sobre mim mesma que, embora eu seja uma devota dele, eu acho que eu não sou tão mansa assim, talvez eu não ficasse por aqui se fosse hoje, né? A separação do joio e do trigo total. Mas a gente já tá vivendo muito isso, porque pelo menos nós estamos tentando viver no amor, viver na unidade, viver na comunidade, compreender que não existe separação nenhuma, que não tem como milhares de pessoas serem felizes se tiverem milhares de pessoas sofrendo e sendo infelizes num sistema absolutamente injusto, né, como o nosso. Então, nós não somos como Jesus foi, a gente está muito longe de ser como ele ou como a Mãe Maria que perdoou os algozes do filho dela. Jesus falou para amar os inimigos, a gente acha isso muito difícil ainda, né? Então tem coisas que nós ainda achamos muito difíceis, que os apóstolos de Jesus acharam dificílimo, mas que nós continuamos achando difícil, né? Mesmo assim, nós estamos tentando, de alguma forma, construir um planeta, uma morada, não só os cristãos, né? Todos aqueles seres bondosos que têm amor no coração e que estão tentando construir um mundo justo, né? Sem violência e que seja justo para todos e que todos possam usufruir, porque aí sim nós vamos vibrar numa vibração de alegria e de felicidade, porque se não for para todos, essa vibração vai continuar densa na Terra, né? Então, pessoal, eu pensei nesse vídeo hoje para falar um pouquinho para vocês de tudo isso, dessas questões todas. Eu separei algumas coisas aqui, embora já esteja bem longo. Tem muitos posts que eu separei que falam exclusivamente da questão do Natal ser uma data feminina, do feminino, e que isso também foi muito apagado, né? Então, a força feminina por trás do Natal, as mulheres, né, eles falam que o Natal é essa cerimônia lá do solstício, que é anterior a Cristo, né? Ela simbolizava renascimento, renovação, a união, as mulheres,
por ser uma questão de rituais, de solstício, de inverno também, muito a ver com plantação, com agricultura, com o solo, com esse renascimento do sol, que é trazer vida para as plantas que estavam na terra, tudo a ver com os ciclos femininos, com as mulheres cuidadoras, nutridoras. A questão do presépio é uma questão que a gente fala muito, né? Eu adoro o presépio, mas é óbvio que esse presépio é um equívoco também. Existe essa questão de que Jesus e Maria Madalena estavam fugindo, eles estavam sozinhos numa manjedoura, mas assim, as mulheres naquela época é que faziam os partos, as mulheres estavam juntas, as mulheres estavam todas ali na volta dos partos, e aí eles colocaram no parto, né, Maria, José e os 3 reis magos, né? Mas a única figura feminina ali é Maria, é a mãe de Jesus. As outras figuras femininas, por exemplo, Ana, que é a avó de Jesus, se fala pouquíssimo de Ana, que é a avó de Jesus, né? Então, as mulheres foram, né? Assim como Maria Madalena, que não poderia ser, porque aí toda a questão da Igreja Católica que tem a ver com domínio, com propriedade, com por que os padres não podem ter esposas. E aí a gente chega, né, em outras verdades do porquê que tudo isso foi criado, essa história, para que a humanidade fosse serva de alguma forma dessa história, né? E aí a gente vem com a questão do patriarcado, que é muito anterior a Jesus, né? E que piora muito aí, né? Depois que esses dogmas todos começam a vir como uma forma de domínio sobre as mulheres, né? Então, essa questão de que, de qualquer maneira, é minimizado, né, o papel das mulheres, embora exista todo um culto a Maria na Igreja Católica, né, existe um silenciamento dessas figuras femininas e em relação ao pai do Cristo, que é Deus, né, e toda aquela questão, esse Deus masculino também, né, que a fonte criativa que origina tudo, se a gente poderia tem que usar um termo para definir, ela não é feminina nem masculina, não é deusa nem Deus, né? Só que pra gente aqui, nesse nosso mundo, na dualidade, até onde até a nossa própria ciência conseguiu chegar, tá ali a NASA e os astrônomos aos tapas com o 13 Atlas e com mil outros buracos e coisas que a nossa ciência não chega nem perto de enxergar o que está acontecendo de verdade nos céus e de saber, mas muitas coisas estão começando a aparecer, né? Porque a física quântica também tá aí, tá se misturando com a física, mas a nossa ciência não explica esses fenômenos todos que estão se passando no céu, né? Aqui eu fui dar uma olhadinha um pouquinho nas minhas anotações, mas voltando às guirlandas, luzes, isso aí eram tudo, esse post que eu peguei e brinca, né? Você sabia que todos os seus rituais são bruxaria, né? E por que a brincadeira, né, pessoal? Porque antes, quando eu falei da questão do nosso país tá vivendo uma questão de mistura do Estado com Deus, né? É porque aquilo, não tem problema nenhum falar de Deus em lugar nenhum, todo mundo pode falar de Deus, o presidente, os deputados, os governadores e tudo. A questão é que não pode usar Deus, né, para convencer as pessoas a fazerem aquilo que tu acredita, esse não era o propósito, né? E a gente vive um momento, acredito que não só no nosso país, mas em muitos lugares, de fundamentalismo religioso, de conservadorismo, né, de crescimento do conservadorismo. Então é interessante porque são pessoas que fazem árvores de Natal, colocam guirlandas nas suas portas e pulam ondas do mar, mas elas odeiam bruxas, religiões de matriz africana e outras coisas. Então, né, existem muitos equívocos, existe muita hipocrisia, existe muito a questão do capitalismo também ter tomado conta, né, de todas as datas. Aqui a questão da Mater, né, voltando ali, tem uma figura de Ísis, né, que é lá uma figura do Egito, que Ísis também representava
era essa representação da deusa na terra, né, da mãe divina. Então diz que o solstício já marcava o tempo, a luz já morria e retornava, a mãe já era honrada como origem do ciclo. Por quê? Porque antes dessa história, antes de Jesus, e principalmente nessas em questões mais antigas, se tu for lá a história do Egito, lá de Ísis e tal, as mulheres eram cultuadas. A terra era vista como uma mãe deusa divina por muitos povos em toda a terra, né? Então eles cultuavam uma deusa mãe que dava vida não só no ventre, mas como na terra, né? No casamento com o rei Sol, que dá a vida para aquilo que está na terra nascer, e no caso das mulheres, na semente do homem, que é o sagrado masculino, com o sagrado feminino, né? E aí depois, com a questão do patriarcado se instalando no planeta Terra, né? Eu acho que ali já começava o capitalismo, né? Quer dizer, começou essa opressão das mulheres, e aí tudo que era do feminino teve que ser extirpado. A mulher é tentação, é do diabo, enfim, todas essas histórias e narrativas que a gente ouve até hoje, que tá aí o feminicídio, a violência contra as mulheres. E é um momento de eclosão, por quê? Porque a transição planetária, esse momento que Jesus falou, onde seria o fim dessa era e os mansos herdariam a terra, ele é um movimento do sagrado feminino, do ressurgimento do sagrado feminino, justamente para equilibrar esses dois sagrados, né? Não é para sobrepor, é para equilibrar o sagrado feminino com o sagrado masculino. Mas existe espiritualmente falando, digamos assim, um ódio muito forte nesse momento desse masculino contra o feminino. E isso tem a ver com essa energia, com essa retomada da energia, né? E da luta das mulheres, que está aí se refletindo, né? Por mais que o momento seja de ultraviolência, também nunca foi um momento de tanta garantia de direitos, leis e lutas das mulheres, de proteção entre as mulheres também. Então, né, pessoal, essa conversa é um pouquinho sobre tudo isso, Natal, solstício e todas essas nossas celebrações. Agora a gente tem aí a última lua nova do ano, no sábado, que eu venho com o tarô da lua. Eu sou a Lilian, esse é o meu canal, sou psicóloga, sou terapeuta integrativa, taróloga e estudante de yoga. Já fez alguns cursos de instrução de yoga para crianças e adolescentes. E esses assuntos todos me interessam muito. E agora eu tô começando aqui com esse canal do YouTube, aprendendo, na verdade, a vir aqui e compartilhar com vocês. E essa data é uma data que, né, para mim é uma data muito simbólica, muito bonita, porque eu tô sempre com Jesus e Maria na minha vida, eles estão todos aqui, né, no meu altar, junto com os meus livros. E na verdade as imagens, elas são tem pessoas que dizem, que vocês precisam, por que precisam de imagens e tal. Nós vivemos num mundo cheio de símbolos, de arquétipos, o tarô tá aí, eu já falei de arquétipos em alguns outros vídeos, né? E sim, as imagens são símbolos que nos ajudam a ancorar essa energia, né? Eu adoro ter a Mãe Maria ali em cima, e ela tá sempre ali, e claro que em momentos de angústia, de temor ou coisas assim, a gente se agarra e olha e conversa e chama em momentos de oração, de meditação, de devoção, né? Então, pessoal, esse era o nosso papo sobre o Natal. No sábado eu venho com o tarô da Lua Nova, que a gente vai ter aí uma Lua Nova em Áries na última semana do ano. A semana que vem terminamos 2025, esse ano de muitos desafios. Vamos começar um ano novo, bem novo, 2026. Vai ser tudo muito novo, um ano 1, a partir de março, muitos planetas mudando com um ano novo astrológico, né? Então, o orai e vigiai de Jesus está valendo cada vez mais, né? Nós precisamos de vigília e de oração, o vigiai os nossos pensamentos, vigiai o nosso coração, porque a nossa vibração
adoece muito com todos os acontecimentos negativos, caóticos do planeta, né? E quanto mais a gente elevar a nossa vibração, mais a gente está cumprindo a nossa missão individual aqui, que é, né? Aprender a cuidar de nós mesmos, honrar nós mesmos, porque se cada um conseguir aprender a cuidar um pouquinho mais de si, a gente vai se transformando em energia, em vibração mais alta, e isso ajuda na transição planetária, ajuda a ancorar o amor, a paz e todas essas coisas que a gente sonha para a Terra, para que exista um futuro em Gaia, né? E os nossos filhos, netos aí, todos esses que ficarão na Terra, possam de fato herdar uma Terra que não seja de tanto sofrimento. E então vamos todos juntos rumo a esse 2026. Gratidão, namastê.